Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência em Alimentação. Eu sou Tânia Mara, nutricionista, e eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje um exemplo de marmita saudável. Por que marmita saudável? Eu vejo muitas pessoas que trabalham com alimentação falar que tem a opção de comida saudável, que tem a marmita fitness, que tem uma alimentação diferenciada. E muitas vezes quando eu vou ver, não tem nada de saudável, não tem nada de fitness. Na verdade, uma marmita saudável é uma alimentação diferenciada sim, mas na redução de gorduras, na redução de farinhas brancas, alimentos refinados, industrializados, principalmente os temperos prontos. Então a gente utiliza tudo natural e com redução dessas gorduras, como exclui-se frituras, então a preferência é por cozidos, assados, grelhados. E detalhe, grelhado sem óleo também. Quer saber como? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo de uma marmita completa. Mas antes, clica aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no inscrito, se inscreva e clique no sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair no canal. Aqui na descrição do vídeo também tem as minhas redes sociais. Então lá no Instagram eu também coloco conteúdos diariamente sobre negócios de alimentação, sobre como você ter o seu negócio, estruturar e vender o seu produto, ok? Vamos lá então para a marmita. Olha, aqui para essa marmita, eu vou utilizar os meus temperos, cebola, alho, o louro e vou utilizar também um cheiro verde, tá? E para salada, eu vou fazer repolho, beterraba e maçã e vou fazer um refogado de chuchu. Então, eu tô entrando aqui com uma folha, um legume cru, um legume cozido e uma fruta. Esse vai ser o meu mix de salada. E aí, eu vou fazer também o meu arroz, só que eu vou utilizar aqui um arroz parbolizado. Eu vou pôr nessa água aqui que já está com açafrão, alho ralado. E agora eu vou adicionar o sal e vou colocar o arroz também. A água já tá fervendo. Ó, aqui é o chuchu que eu vou fazer refogado. Eu coloquei sal, curry e alho poró nesse chuchu. Agora eu vou refogar ele. Não tem nada de óleo aqui, tá? Vai ser com a própria água do legume que vai soltar e ele vai refogando em fogo mais baixo, tampado. O arroz também não tem nada de óleo. É só sal, o alho e o açafrão que eu coloquei aqui. E no feijão também não tem nada de óleo, ele já foi pré-cozido antes, então aqui ele também tem sal, alho e louro e gengibre, tá? Então, só que eu coloco o gengibre em pó aqui. Então, esses são os primeiros pratos. Aí agora eu vou terminar a salada e vou fazer o frango grelhado em água. Aqui, essa frigideira, ela é antiaderente, tá? Eu vou colocar os filés de frango já temperado aqui, ó. Ela já tá bem quente, então ela já vai selando o lado do frango. Então, depois eu viro ele de lado pra poder selar o outro lado. Não coloco nada de água ainda. Então, aqui eu vou arrumar os filés. Daqui a pouco eu viro eles pra selar do outro lado. E aí eu vou grelhando, depois fazendo com água, estilo um açúcar queimado, sabe? Bem pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês já já como fica. Olha, eu virei, selei de um lado, virei, agora eu tô selando de outro. E ele não tem nada, tá vendo? A frigideira ainda tá meio seca, não solta muita água porque ele sela os lados. Então, agora eu vou pôr um pouquinho de água para poder grelhar um pouquinho mais do outro lado, antes de eu virar novamente. Tá vendo por que eu falo que parece um açúcar queimado? Agora, essa água, ela vai secar
vai grelhar o outro lado, então daqui a pouco eu viro e faço o mesmo processo desse lado aqui que tá mais branquinho, tá vendo? Olha, agora aquela água secou, então eu vou virar ele, eu viro, deixei até um pouco a mais, então ele ficou bem dourado. E agora eu vou pôr um pouquinho de água novamente. Pra poder grelhar o outro lado, ó. E aí já tá pronto. Aqui você pode adicionar cebola, alho poró, pimentão, tomate, fica da sua preferência. Olha, agora aqui já tá tudo pronto. Então, o arroz que eu fiz, o chuchu refogado, o feijão e o filé de frango grelhado. Lembrando que tudo isso, nada tem óleo, tá? Então, é tudo temperos naturais que utilizamos aqui e sem gordura. E quanto à salada, olha, também já tá tudo pronto aqui. Tem o repolho, a beterraba ralada, crua, a maçã e um pouquinho de cheiro verde para decorar. Eu vou utilizar ele. A maçã, para não escurecer, você pode pingar umas gotinhas de limão. Na salada, eu sempre costumava colocar um tipo de fruta, como a maçã mesmo, a laranja, o abacate. Você pode colocar abacaxi, manga, a fruta que você quiser, mas nunca junto, tá? Tudo separado. Eu vou montar agora para vocês verem como fica. Para a montagem dessas refeições, eu busquei um fornecedor que, inclusive, ele era da Grande São Paulo, né? Mas ele entrega para vários estados, para várias cidades. No começo, quando eu estava procurando fornecedores, eu até solicitei algumas amostras e eles me enviaram. E dessa empresa específica, o próprio representante veio me visitar e trouxe várias amostras. Mas depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como encontrar fornecedores e calcular os custos do seu produto. Mas enfim, a vasilha que eu usava para uma alimentação completa, para uma marmita, né? Mais parecida, chamada também como marmita executiva. É essa aqui de 3 divisórias, ela vai para freezer e micro-ondas e fecha muito bem. Então, essa era a marmita completa que eu fazia baseada numa alimentação de 2.000 calorias por dia, de acordo com a OMS, como ela recomenda. Então, tudo que vai aqui é pesado e faz parte de um cardápio. Então, o cardápio era feito semanalmente e em cima daquele cardápio eu fazia a lista de compra, fazia as compras, fazia as pré-preparações e aí eu montava o meu cardápio do dia. Quando a pessoa não queria a refeição completa, então eu fazia só a vasilhinha de salada aqui. Eu vou mostrar para vocês também como eu monto a vasilhinha de salada. Às vezes, com a salada, eu colocava alguma proteína fria, como, de repente, um queijo branco, um ovo cozido. Então, eu tinha várias opções de uma proteína, ou até mesmo uma proteína só de origem vegetal. Então, aqui eu fazia um mix de salada, mas hoje eu vou montar com a salada que eu tenho aqui para ter uma ideia como fica. Às vezes, a pessoa, ela também não queria carboidrato, ela queria só a salada e a proteína. Eu tava fazendo uma dieta low carb, ou tava fazendo alguma dieta específica, e aí ela levava essa de salada e essa aqui ela levava só com uma proteína, com prato principal, ou até mesmo uma alimentação diferenciada. Às vezes eu fazia uma massa com um macarrão à carbonara ou uma panqueca bolonhesa. Então eu colocava a massa aqui com o molho, com a proteína e a salada ia aqui separada. Então ia essas duas embalagens para pessoa separada ou a opção da marmita completa. Então, vamos montar agora para você ver como fica. Gente, eu vou montar primeiro essa embalagem aqui, para vocês terem uma ideia como fica. Então, eu sempre monto na balança aqui, porque eu calculava sempre a quantidade das porções e das calorias. Então, eu coloco a embalagem aqui,
Aí eu tirava a tara para ela ficar zerada. Então eu começava a montar. Então eu fazia, aqui você pode fazer uma decoração do seu jeito, tá? Ou forra com folhas, ou você pode separar cada um em um canto, fazer tudo dividido ou forrado e fazer uma decoração aqui do seu jeito. Então, no caso, eu vou dividir aqui a salada. Então, eu fui o repolho. Aqui, lembrando que é o legume cru também. Aí, nós temos também aquele legume cozido, que eu falei que vai sempre um cozido, só que no caso, eu fiz ele refogado. Então, eu vou colocar o refogado aqui do lado. E você pode brincar com as cores, tá? Mesclar. Sempre é legal uma salada colorida. Então, você pode utilizar aqui alface, outras folhas, couve, cenoura. Então, você pode estar sempre brincando com elas. Aqui a maçã, você pode, de repente, decorar, ó, fazer uma fileirinha com a maçã, dividir. Então, isso é uma questão também de cuidado com a embalagem. O seu cliente, quando ele vê isso, ele tem que sentir vontade de comer, ele tem que sentir desejo pela sua refeição. Então, por isso que você não pode simplesmente só jogar as coisas. Aí, você pode também fazer aqui um arranjo com sementes, com outros alimentos. No caso aqui, ó, eu vou utilizar um pouquinho de cheiro verde para decorar. Então, aí você pode também brincar, fazer do seu jeito aqui, ou de repente uma cebolinha, mas procura às vezes deixar separado, porque se a pessoa não gostar, ela consegue tirar isso da refeição. Mas às vezes a semente, ela também fica sempre bonitinha, tá? Então, aqui é a embalagem de salada. Aí, ela ia separada, e você... Como o legume, ele ainda tá um pouquinho quente, a hora que eu fecho, ó, ele fica com um pouquinho desse vapor, mas logo ele já fica com a embalagem cristalina, do jeito que tá esse restante aqui. Então, vai a alimentação assim, ó, é bonito a embalagem, tá vendo? Fica uma coisa agradável de se ver. Então, você vê aqui, ó, a lateral da embalagem, essa aqui é só a vasilha de salada. Então, agora, eu vou montar a da alimentação da refeição completa, pra você ver, que é essa aqui também. Ó, então, essa aqui, só pra gente ver quanto ficou, ó, ela tá dando 176 gramas, 175. Em torno, normalmente, essa embalagem aqui, eu sempre monto em torno de 120 gramas de salada. Agora, como essa aqui é um tipo de refeição diferente, ó, então, depende também do peso dos seus legumes, ela pode dar uma variação, mas aí você pode estipular no seu cardápio qual que é o tamanho de cada porção, peso, para poder calcular também, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer a salada separadinho aqui. Opa, esqueci de tirar a tara, né? Vamos sempre... Aqui é uma marmita só que eu tô montando. Geralmente, a gente já tira a tara na balança e monta todas. Então, se você for montar 20 marmitas, 30 marmitas dessa, você já tira e já vai fazendo uma sequência. Você monta, por exemplo, a salada de todas e depois você vai pros quentes de todos. Então, a gente coloca aqui, ó. Também o cru. Vamos colocar aqui na balança. Então, eu vou colocar o refogado. Você também vai decorar aqui essa embalagem. Aí, é do seu jeito, você pode seguir um padrão. Sempre de decoração. Nesse aqui, eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde só no chuchu e no repolho. Tá vendo? O peso dele já foi 150 gramas. Então, agora, nós vamos montar os quentes.
Aqui, gente, a gente vai montar os quentes agora. No caso, eu estou com as minhas panelas no fogão, então quando é bastante marmita, as panelas geralmente elas são grandes. Então você vem até o fogão para montar, né? Até o seu banho-maria, onde tiver os seus alimentos, vai montando. Com o tempo você vai conseguindo a prática e vai sabendo a quantidade. Mas no caso dessa, para mim mostrar para vocês, eu vou colocar ela aqui na balança pra gente ter uma ideia, porque eu sempre montava, como eu falei, baseado em 2.000 calorias, então eu coloco 50 gramas de feijão, então eu posso, de repente, colocar meus alimentos numa vasilhinha e trazer até a balança. Então eu coloco aqui, ó, tô vendo que a minha balança, deixa eu tirar a tara dela novamente, porque aí fica mais fácil. Então aqui é 50 gramas de feijão. Tá vendo? Certinho, deu uma concha, uma medida dessa minha aqui. Então, deu 50 gramas. O arroz, ele é sempre 100 gramas. Então, aqui, eu vou colocar, geralmente, é umas, depende da colher, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tava lá com 50 gramas, então, eu vou pôr mais 100 gramas de arroz. Ali deu 100 porque tinha 50 do feijão, tá? Então, praticamente 2 colheres da minha de servir. Então, você pode conseguir um medidor para não ter que ficar sempre na balança, tá? Você pode usar sempre os mesmos medidores fixos pro arroz, pro feijão. Então, ali foi 100 gramas de arroz. E o filé de frango, ó, esses aqui ainda estão grandes, né? Então, eu costumo, às vezes, cortar ele um pouco no meio para ficar melhor, mas é em torno também de 100 a 120 gramas. Então, provavelmente vai ser dois filés de frango desse. Vamos ver como que vai ficar. Então, vou tarar aqui a balança novamente, tá? Para ficar mais fácil. Ó, vamos ver. Esse frango aqui deu 50 gramas. Então, vai ter que mais um pedacinho de frango. Ó, 97 gramas. Então, ou eu posso trocar esse aqui, ou pegar um pedacinho, vamos trocar. Mas o ideal é que você sempre tente pedir na gramagem correta, ou se você comprar o peito para você mesmo fazer, sempre tentar deixar eles na mesma gramagem, ou cortar em vários pedaços menores para atingir o peso ideal. Então, olha lá, passou um pouco, tá vendo? Eu usava aquele de 97, ou eu passo esse, ou eu corto em pedaços menores para dar, mas aproximadamente. Então, entre 100 e 120, então tá dentro. Então, para vocês verem como ficou a refeição. Aí, eu deixei decorado, como eu falei, você pode jogar umas sementes. Aqui, o feijão com o arroz. Você pode, nesse quarto aqui, eu costumo brincar com os carboidratos. Então, eu posso fazer um purê, eu posso também fazer uma massa, né? Ou eu posso fazer uma batata doce salteada. Então, eu costumo utilizar esse espaço sempre para o carboidrato e para uma leguminosa. Aqui para as proteínas, então você pode de repente fazer almôndegas, porpetas, carne de panela. Você pode também fazer uma vegetariana como uma quinoa ou alguns grãos, castanhas. E aqui a parte das saladas, pode ser tanto crua como cozidas ou salteados. Então, sempre fica nessa divisão e baseada numa refeição de 2.000 calorias, tá certo? Então, eu vou mostrar também depois para vocês a questão de como encontrar fornecedores. Você podia fazer, de repente, umas cebolas carameladas ou só grelhar a cebola e colocar em cima para decorar também. Aqui ela tá bem fechadinha. Então, desse jeito, ela pode ir também no freezer e no micro-ondas, porque a embalagem é própria para isso. E aqui eu coloco sempre o rótulo
com as informações nutricionais, com os ingredientes que tem nessa minha marmita. E às vezes eu deixo um espaço também para colocar o nome do cliente, porque quando você tem várias marmitas e às vezes quantidades diferentes ou algumas coisas, opções diferentes, é legal para você pôr o nome do cliente para não confundir. Pessoal, esses foram os resultados do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E não esqueça de curtir e acompanhar os próximos vídeos, onde eu estarei falando sobre fornecedores e preços, tá? Lembre-se também que na descrição tem as minhas redes sociais e o meu Instagram, onde eu posto diariamente. Isso aqui também vai para o Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo!